Muito bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Via satélite para todo o Brasil. Sinal limpo chegando na sua casa. Aliás, muito obrigado por você nos deixar entrar na sua casa nesta quinta-feira eucarística, quinta-feira de São José. Viva São José! Festa em vários municípios brasileiros, feriado inclusive em 2 estados, né? No Ceará e no Amapá, por causa de São José. Feriado em São José, Santa Catarina, São José dos Pinhais, em São José do Rio Preto, São José dos Campos e em tantas outras cidades brasileiras. Até às 10 horas da manhã com o nosso Bom Dia Evangelizar. Às 10, o padre Reginaldo Manzotti vem com o programa Experiência de Deus. São 2 horários e você sabe, né? 10 horas da manhã e 10 horas da noite, com o programa que está há mais de 20 anos no ar, o Experiência de Deus. Líder absoluto de audiência, tanto no rádio quanto na televisão. A gente começa desejando feliz aniversário hoje, festa para a Arquidiocese de Curitiba. São 11 anos de posse do arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso, esta figura fantástica, um ser humano maravilhoso, né? 11 anos hoje, dia 19 de março. Parabéns, Dom Peruso, e que Deus continue abençoando, né? Iluminando o caminho diante da igreja aqui na capital e em várias outras cidades da região metropolitana. A gente vai falar agora de futebol. Ontem teve bola rolando, o Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. Já coloque os gols no ar aí. Você já está vendo a bola rolando? Esse jogo aí é do Atlético Paranaense contra o Cruzeiro, 2-1 para o Furacão. Gol relâmpago, Mendonça. Começo do jogo, de pênalti, Viveiros, outro colombiano. Atlético Paranaense 2-0 no primeiro tempo. O Cruzeiro empatou no segundo tempo, neste mesmo gol aí que você vai ver, gol de Villarreal. Final, Atlético Paranaense 2-1 na Arena ontem. Você vai ver agora os gols da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. Primeiro gol do Palmeiras foi de Andréas Pereira. A bola desviou no Alan, né? Para a súmula, o Alan. Palmeiras 1-0. Mas quem chutou foi o Andréas Pereira. E aí o Palmeiras fez 2-0 com John Arias. Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Colombiano John Arias, jogando demais, né? O Botafogo diminuiu com um golaço do ex-palmeirense Danilo. Fez fila na defesa do Palmeiras. Olha que categoria, ó. Só quem sabe jogar bola faz isso, né? Palmeiras 2-1, placar final. Palmeiras líder do campeonato. Próximos gols agora da vitória do Bahia sobre o Bragantino. Tá bem o Bahia no campeonato. 1-0 Bahia, gol do Juba. Luciano Juba, lateral esquerdo. Ainda no primeiro tempo, o Eric completa o cruzamento. 2-0 Bahia, placar final na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mirassol e Coritiba, não, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Gol do Galo, 1-0, placar final. Quem fez o gol foi o Roman. O Galo 1-0 no São Paulo. O Coritiba ganhou do Mirassol em Mirassol, quebrou a invencibilidade do Mirassol. La Vega fez o gol do Coxa. Coritiba, terceira vitória seguida, né? E a terceira fora de casa no Campeonato Brasileiro. Santos Internacional, que saiu na frente na Vila Belmiro. O Carboneiro fez 1-0. O Carboneiro, o Zé Ivaldo, né? Agora o Neymar vai fazer de pênalti. Não, esse gol aí, tá errado esse gol aí, foi anulado, né? Foi de pênalti, gol do Neymar. Vasco da Gama 3-2 no Fluminense. Vasco 3-2, o Fluminense. Gol a 50 segundos com o Canóbio. Fluminense 1-0. O Fluminense faz 2-0 com o Hércules. Hércules, olha o gol do Fluminense, de fora colocado, golaço, 2-0 Fluminense. Parecia fácil, né? Mas no futebol não tem moleza. O Vasco diminuiu com Nuno Moreira, o português. O Vasco empatou com Spinelli. De cabeça no canto, não deu para o goleiro do Fluminense. E o Thiago Mendes, já nos acréscimos, definiu de virada. Vasco da Gama, 3-2, placar final. A rodada prossegue hoje com mais 3 jogos. Hoje o Flamengo joga contra o Remo no Maracanã. Hoje o Grêmio recebe o Vitória em Porto Alegre. E a Chapecoense joga contra o Corinthians em Chapecó, Santa Catarina.
aqui mesmo. A gente vai falar das temperaturas agora em algumas cidades brasileiras. Natal, do Rio Grande do Norte. Tempo fechado em Natal, mas o sol aparece daqui a pouco, 30 graus. O dia começou com 25 graus. Povo Potiguar, bom dia. São José, Santa Catarina, feriado, dia de São José, na Grande Florianópolis, do lado ali de Florianópolis, né? 26 graus é a máxima prevista para hoje, sol entre nuvens agora. São Paulo, com chuva em São Paulo, a previsão para hoje, né? 26 graus, a máxima prevista para a capital paulista. Alô, São Paulo, bom dia, São Paulo. Joinville, Santa Catarina, tempo chuvoso, fechado nesta manhã de quinta-feira. O dia começou com 21 graus e a máxima de 24 em Joinville, a maior cidade, a mais rica de Santa Catarina. E São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O dia começou chuvoso, daqui a pouco o sol aparece, 18 graus no começo do dia, 24 é a previsão de máxima. Aliás, São José dos Pinhais completando hoje 336 anos. 336 anos de Fundação São José dos Pinhais. Ei, São José. Vamos para São José? Lucas Marconsoni está aqui o Lucas, ó. Tá ao vivo, está em São José dos Pinhais. Parabéns ao município de São José dos Pinhais. Onde é que você está exatamente na cidade, Lucas? Bom dia. Muito bom dia, Adilson. Olha só, estou aqui no centro da cidade, Museu Atílio Rocco, Museu Municipal, bem na Rua 15. E aqui, como você acompanhou, você que acompanha diariamente a programação da TV Evangelizar, soube aí que a prefeita municipal, Nina Cinja, esteve no programa, né, Bom Dia Evangelizar aí, na semana passada. Padre Reginaldo Manzotti esteve também aqui final de semana realizando um show, abrindo a festa de São José dos Pinhais de 336 anos. E aqui no Museu Atílio Rocco tem algumas fotografias, um museu que conta um pouco da história da cidade, quando começou, algumas famílias que participaram da história, né, que fizeram parte da história do município de São José dos Pinhais. Esse museu aqui que tem várias exposições mostrando um pouquinho mais da história de São José dos Pinhais. Para falar um pouquinho, Adilson, da história, contar um pouco mais da história de São José dos Pinhais, está aqui o Luciano, que é historiador, que é coordenador também aqui do museu. Luciano, história que começou lá em 1690, tá certo? Essa data é mais velha que a cidade de Curitiba, que é a capital do Paraná. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia a todos que nos assistem na TV Evangelizar. A data de aniversário de São José dos Pinhais tem sido um tema bastante discutido desde os anos 90, porque originalmente conta-se a data de aniversário dos municípios a partir da instalação das suas câmaras municipais, como no caso de Curitiba, que instalou a sua Câmara em 1693. São José dos Pinhais instalou a sua Câmara em 8 de janeiro de 1853, portanto tem, de emancipação política, 173 anos. Esse aniversário de 336 anos faz menção ao ano de 1690, quando, na década de 90 do século XX, a Prefeitura decidiu contar essa data de aniversário a partir da instalação da Capela Bom Jesus dos Perdões, que a gente, honestamente, não tem nem dia, nem mês certo, mas sabe dizer, por registros na Santa Sé, no Rio de Janeiro, o ano de 1690. Por que a data 19 de março? 19 de março consta na Lei número 1, de 19 de abril de 1951, como um feriado municipal por conta do dia do padroeiro São José, não necessariamente por conta da cidade. Optou-se também, nos anos 90, por transferir as atividades de festa sobre o aniversário da cidade para 19 de março, penso eu que por conta do 8 de janeiro ser muito próximo do Réveillon. E aí, para ficar mais fácil a organização pública e mesmo o comércio do centro da cidade, transferiu-se a festa para março. Bacana. Aqui no museu, Adilson, nós temos uma maquete que representa um pouquinho da cidade, como era em 1920. Cidade bastante pequena. Como é que era a povoação dessa cidade, Luciano? Lucas, o que importa saber, sobretudo, São José dos Pinhais, como boa parte da região metropolitana, se desenvolveu do ponto de vista urbano com uma imigração colonial portuguesa e luz-brasileira. Então, a maquete que retrata os anos 1920 demonstra exatamente esse urbanismo português no Brasil. Uma igreja, uma praça pública, um prédio público do outro lado e toda a vida social da cidade se desenvolvendo exatamente nesse centro. O marco referencial dessa maquete é a Catedral de São José, que foi terminada a sua construção em 1920 com recursos da própria comunidade local. Esse prédio do nosso templo católico é a quarta versão do templo dedicado a São José, que começou com uma capela no final do século XVII.
No centro da cidade moravam, sobretudo, as elites locais, no início portugueses e luso-brasileiros, depois poloneses, alemães e italianos com um pouco mais de recursos. A Rua 15 de Novembro, hoje chamada 15 de Novembro, era conhecida como Rua da Entrada, por onde as pessoas chegavam ao centro da cidade, que honestamente se resumia a essas poucas quadras. A quadra, por exemplo, onde hoje está o Museu Municipal, que está fora da maquete, não era considerado centro da cidade. Onde hoje consta o Cemitério Municipal de 1856, não era chamado centro da cidade, era o Rossio, era o meio-campo entre o centro da cidade e a área rural. É no centro de São José dos Pinhais que começa a se organizar, de forma mais moderna, no século XX, comércio e indústria. As indústrias começam no fundo das casas dessas famílias e os comércios da porta para fora. Esses grandes sobrados de imigração portuguesa, como a gente ainda vê em Paranaguá, por exemplo, serviam muito para que as famílias morassem na parte superior e abrissem pequenas vendas, pequenos balcões, pequenos armazéns na parte de baixo. Nós temos uma praça bem no meio da cidade. Essa praça ainda existe, né? Essa praça ainda existe, com características urbanas um pouco diferentes. Ela é chamada Praça 8 de Janeiro, justamente para fazer menção à instalação da Câmara Municipal em 8 de janeiro de 1853. E é importante lembrar que num tempo em que não havia shopping, num tempo em que não havia Instagram, não havia televisão, as praças públicas eram o espaço por excelência da sociabilidade, do encontro, da conversa, dos namoros, das festas públicas e das celebrações comunitárias. Bacana. Andando um pouquinho pelos corredores do museu, a gente encontra o retrato da indústria. São José é reconhecida aí por diversas indústrias, várias empresas automobilísticas aqui também no município, né? Empresas gigantes que empregam muita gente daqui de São José dos Pinhais e também gente de fora, não é mesmo, senhor? Exatamente. Nós temos em São José dos Pinhais, Lucas, um processo industrial que a gente chama de 4 etapas. Nos anos 1900, como a gente viu na maquete anteriormente, começamos com as fábricas de fundo de quintal, pequenas famílias construindo roupa, sapato, doces, bebidas, no fundo de casa, uma empresa familiar de verdade. A partir dos anos 30, a gente começa a ter um processo industrial mais ou menos repetindo o que São Paulo tentava fazer, criar prédios para serem fábricas, para ter linha de produção e divisão social do trabalho. Essas grandes indústrias que a gente encontra hoje em São José dos Pinhais chegaram principalmente nos anos 80 e 90, quando a cidade passou a ser um polo industrial importante, principalmente um polo automobilístico, sendo hoje o 3º polo automobilístico em produtividade no país, e trouxe, obviamente, uma mão de obra de dentro de São José dos Pinhais, mas também de outros estados do país, para suprir essa necessidade. Essas grandes montadoras obrigaram automaticamente a própria cidade a se desenvolver. Porque uma vez que eu instalo um grande parque industrial para uma montadora de automóveis, eu vou precisar de um bairro para esses trabalhadores morarem, de posto de saúde, hospital, escola, igreja, e reorganizar a vida urbana. Então, o processo industrial em São José é muito colado também no processo de urbanização e de mescla cultural. Tanto que, no próprio brasão do município, hoje o que nós temos representados no centro do brasão é uma araucária e uma engrenagem. Esse brasão foi alterado nos anos 70 para ficar desse jeito, para tentar demonstrar essa pujança industrial do município. Município que cresceu bastante e hoje a gente vê também a questão do turismo crescendo aqui, né? A gente vê o turismo religioso com o Caminho das Santas Chagas, aberto recentemente, né? Aqui em São José dos Pinhais, mas também o turismo rural aqui, né? O turismo rural em São José dos Pinhais é bastante forte porque fazemos parte do que nos anos 50 chamavam de Cinturão Verde de Curitiba. Não é? A área rural da própria capital do estado acabou ficando na região metropolitana porque a capital se desenvolveu como uma grande cidade, como precisa ser, porque é uma capital. Então, em São José dos Pinhais, Campo Largo, Piraquara, Araucária, restou essa grande cultura rural da região metropolitana de Curitiba. São José dos Pinhais agregou isso tudo no seu próprio movimento histórico. Essas colônias agrícolas foram abertas principalmente no final do século XIX, começo do século XX, com a chegada da imigração europeia, principalmente de poloneses, ucranianos, alemães e italianos, e que já no século XX, na segunda metade do século XX, passaram a usar disso, da sua própria cultura, das suas próprias expressões artísticas, como um atrativo turístico, primeiro dentro da cidade e agora alcançando áreas muito maiores. Então a gente encontra 3 roteiros rurais bastante consolidados, o Caminho do Vinho, o Caminhos da Colônia Murici e a Rota das Colônias, que levam as pessoas a ter um turismo de experiência, um turismo ambiental, um turismo rural, buscando esses antigos modos de vida que as grandes cidades não têm mais.
a culinária tradicional, a dança, a música, as casas históricas e mesmo a paisagem do campo, que para quem mora no centro das grandes cidades já tem sido uma coisa bastante distante. Agora, já para a gente ir para o final da entrevista aqui com o Luciano, a festa já começou semana passada, né? E com o show do Padre Reginaldo Manzotti, com a missa do Padre Reginaldo Manzotti, abençoando o pessoal aqui de São José dos Pinhais, o pessoal que também veio de fora, e a festa continua hoje. Hoje é dia de festa, né? Hoje é dia de festa. Feriado em São José é organizado para festa. Na quinta-feira, o grande show nacional, hoje é Jota Quest, amanhã Léo Santana, no sábado 21 Simone Mendes e no domingo Luan Santana. É importante lembrar, Lucas, que essa é uma festa de livre acesso da população de dentro e de fora da cidade, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura a partir das leis de fomento à arte e cultura para movimentar também a economia criativa na cidade. Bacana. Fica aí o convite, então, para você de Curitiba, região metropolitana, vir conhecer São José dos Pinhais, para quem ainda não conhece, para você que é de fora, que está nos acompanhando em todo o Brasil, também conhecer São José, conhecer aí a área rural, turismo religioso e, lógico, vir participar dessa grandiosa festa que vai até domingo, não é mesmo, Luciano? Até domingo, tarde da noite. Então dá tempo de todo mundo aproveitar uma programação bem extensa, Lucas. Bacana. Volto com você então, Adilson, daqui Muito bom. diretamente de São José dos Pinhais, que hoje é aniversário, dia do padroeiro, dia da cidade aqui de São José. Muito obrigado. Lucas Marconsoni, ao vivo conosco. E que aula sobre São José dos Pinhais. Você que mora em qualquer outro lugar do Brasil, São José dos Pinhais é colado a Curitiba, né, na região metropolitana. E para você que não sabe, a gente informa. O Aeroporto Internacional de Curitiba, ele fica em São José dos Pinhais. A fábrica da Volkswagen fica em São José, da Renault também fica em São José dos Pinhais. E tem algo que você deve ter na sua casa que saiu aqui de São José dos Pinhais. Deixa eu perguntar para a produção e para a minha direção se eu posso fazer propaganda de O Boticário aqui. Pode fazer propaganda de perfume? Ah, eu já fiz? Nem sabia. O Boticário também é de São José dos Pinhais. Vamos ao Rio de Janeiro agora. Dia 28, você não pode perder. No Rio de Janeiro, segundo Evangeliza Rio, com o Padre Reginaldo Manzotti. Convite especial para você do Rio de Janeiro e região, hein? Evangelizar é preciso pela segunda vez na cidade maravilhosa. E como é linda a cidade, né? O evento será de maneira de graça, gratuita, você não paga nada no Maracanãzinho, que você está vendo aí, imagens da edição do ano passado. Porém, é necessário fazer a inscrição. Entra no nosso site e faz a inscrição, tá? Entra lá, ó, fácil de fazer. Fazer a inscrição, CPF, digita, nome, digita, e-mail, digita, e o número do telefone. Só isso, inscrição feita. Mas por que eu tenho que fazer inscrição se é de graça, não paga nada? É a pedido do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. É uma questão de segurança para não superlotar, entendeu? Cabem quantas mil pessoas? X. Então, X mil pessoas serão recebidas lá no Maracanãzinho. Inscrições, o site está aí, ó, evangelizarepreciso.com.br. É muito fácil, evangelizarepreciso.com.br. Todo mundo convidado no Rio de Janeiro, ok? Dia 28. Pessoal, parada rápida, voltamos já já. E a gente sai com imagens de Nova Trento, Santa Catarina. Aí é o Santuário de Santa Madre Paulina, novíssimo, belíssimo. Emocionante ver essas imagens, né? Nova Trento, Santa Catarina, região lindíssima. 9h23, já voltamos, bom dia. Você já está vendo imagens do Santuário de São José em Apucarana, norte do estado do Paraná. Hoje é dia de São José e esse é um dos santuários espalhados pelo Brasil. Esse é o de Apucarana. Nós voltamos, 9h26, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Por falar no interior do estado do Paraná, falamos agora há pouco de Apucarana, o interior do estado do Paraná vem se destacando pela cunicultura. Deixa eu perguntar para você, o que é a cunicultura? Já ouviu falar na cunicultura? É a criação de coelhos. Tem novas técnicas, tecnologia usada, né? Forma de manejo. Tem muitas novidades em relação à cunicultura no Paraná. A Suelen Rodrigues foi conferir e a gente vê agora a reportagem. Coloca no ar.
Por trás dessa imagem delicada, existe uma atividade pouco conhecida, a cunicultura, que é a criação de coelhos para a produção animal. Foi pensando em melhorar o setor e a vida dos filhotes que pesquisadores da UEM, Universidade Estadual de Maringá, na região noroeste do Paraná, desenvolveram o primeiro protocolo nacional de ordenha de coelhas, permitindo a coleta de leite para análises e abrindo caminho para o desenvolvimento do primeiro leite artificial de coelha no Brasil. Um dos grandes gargalos hoje de uma cunicultura produtiva, competitiva, com bons índices produtivos, é o desmame dos filhotes. A baixa taxa de desmamados ou a alta taxa de mortalidade desses láparos durante o período de lactação gerou essa especulação de que nós estamos com algum problema na lactação. E a nossa hipótese é de que esse problema esteja relacionado à baixa produção de leite. E é aqui na fazenda da UEM que a ciência acontece. Aproximadamente 600 coelhos fazem parte da pesquisa inédita no país. Desse total, 100 fêmeas participam da ordenha. O leite natural é analisado e serve de base para o leite artificial, ainda em fase experimental, que pode reduzir a mortalidade dos filhotes, assegurar o bem-estar do animal e também fortalecer toda a cadeia da cunicultura no Brasil. O protocolo de ordenha combina estímulo natural dos filhotes, indução hormonal e a sucção controlada para extrair o leite. Os pesquisadores também já estudam uma forma de alimentar os pequenos sem a presença da mãe. Uma espécie de mamadeira adaptada, desenvolvida especialmente para os coelhinhos. A nossa expectativa é de que esse protótipo, que ainda está numa fase de teste, ele seja aprimorado e fique funcional para que possa ser também produzido, comercializado em nível nacional e com isso resolva o problema justamente de simular o que ocorre na natureza. A nova técnica vem chamando a atenção de outros pesquisadores. Carlos, que é médico veterinário e professor da Universidade Estadual de São Paulo, veio até Maringá para conhecer de perto o protocolo desenvolvido aqui. A gente tem essa solução de um problema que é a mortalidade de láparos nas primeiras fases iniciais, que é um momento crítico dentro da cunicultura. E isso vai trazer muita melhora para dentro do setor. O estudo abre caminhos concretos para o fortalecimento da cunicultura no agronegócio. Ele contribui para o aumento da produtividade brasileira, especialmente entre pequenos produtores. Isso vai trazer renda, vai trazer divisas para o produtor, vai trazer uma solução ética e sustentável e vai tornar a cunicultura uma atividade competitiva, estratégica, assim como é a suinocultura, a avicultura. Sem dúvida, o professor falou absolutamente tudo, né? É renda. Aliás, já tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive exportando, né? Exportando a carne do coelho. E o desenvolvimento, essa pesquisa, né? Esse estudo da Universidade Estadual de Maringá, sendo observado por professores de fora. Foi um professor da USP para lá para aprender, para levar para São Paulo, para desenvolver também no estado de São Paulo. Fale a verdade, esses pesquisadores trabalham, né, e trazem novidades. Todas as semanas nós temos coisas boas sobre as universidades públicas, as particulares também do nosso Brasil. Essa em questão, a cunicultura, que é a criação de coelhos, de maneira sustentável, né? Tudo dentro da legalidade. Sensacional. Por falar nisso, agora chegou a hora de você ficar sabendo por dentro das notícias do campo. É hora agora do nosso boletim Terra Boa de todas as quintas. Coloca no ar. Olá, Dilson, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, falando diretamente aqui do Centro de Evangelização da obra Evangelizar em Piraquara, para trazer todas as novidades e informações do mundo agro. O Mato Grosso deve produzir mais de 51 milhões de toneladas de soja na safra 2025-2026. O volume é cerca de 1% maior que na temporada passada e pode representar a maior produção da história do estado.
A banana produzida em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, recebeu o registro de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O reconhecimento destaca a qualidade do produto e a relação com as condições naturais e práticas de cultivo na região. As usinas do Centro-Sul do Brasil devem priorizar a produção de etanol na safra 2026-2027, já que o combustível está mais rentável que o açúcar. Mesmo assim, a oferta de açúcar pode continuar alta porque a colheita de cana deve crescer e superar 620 milhões de toneladas. Essas são as informações e eu volto com você, Adilson. Então veja como são as coisas, né? Plantava-se cana-de-açúcar antigamente para o açúcar. Agora já estamos plantando a cana-de-açúcar para o etanol. Mas calma, tem muito açúcar ainda no mercado, como disse o Lucas Marconsoni. Hoje, 19h, tem missa aqui na TV Evangelizar ao vivo do Rio de Janeiro. Hoje é dia de São José, então você não pode perder uma missa especial com o Padre Reginaldo Manzotti. A Santa Missa da Trezena de São José, diretamente da paróquia São José da Lagoa, no Rio de Janeiro. Aliás, todos os anos, né? Já é tradição essa missa celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Reúna sua família, celebre esse momento especial de fé em honra a São José. Hoje, 19h, ao vivo, para todo o Brasil, aqui na TV Evangelizar. Não perca, coloque aí na sua agenda. A gente faz uma parada rápida, daqui a pouco a gente vai falar sobre as crianças e os adolescentes nas redes sociais, no mundo digital. Já, um dos nossos assuntos. Imagens de Marabá. Alô Marabá, no Pará, canal 20.1, 9h35, horário de Brasília. Nós já voltamos. Bom dia. Voltamos com imagens de Goiânia, capital de Goiás. Goiânia, bom dia, 9h39, Bela Goiânia. Atlético Goianiense ontem garantiu vaga na Copa do Brasil, está garantido na próxima fase. Muito bem, vamos falar de algo novo no Brasil. Brasília já sancionou, já está em vigor, é uma nova lei chamada ECA Digital no Brasil. Nova lei que amplia a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online e exige mudanças nas redes sociais. A legislação determina que as plataformas adotem ferramentas de controle parental, além de mecanismos de verificação de idade dos usuários. Pode voltar para cá. Atenção pai, atenção mãe. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o especialista. Ele estuda isso 24 horas, lida com o assunto, né? Já está conosco aqui o Dr. Leonardo Adami, que vai falar mais sobre essa novidade no Brasil. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando esse assunto relevante, né? É um assunto que para a sociedade como um todo, a proteção das crianças um mecanismo vital para o desenvolvimento da nação e da sociedade. É a proteção. Doutor, é a chamada Lei Felca, né? No popular é isso, né? É uma legislação que o projeto de lei começou em 2002, mas com a divulgação dos vídeos do Felca e do debate ampliado dessa matéria, ela tomou uma importância muito grande, teve uma tramitação então acelerada a partir desse momento e foi prorrogada recentemente, passou a ter vigência recentemente. Ok, só para explicar para o telespectador em casa, né? O Felca é um youtuber de Londrina, é muito visto, milhões e milhões de seguidores nas redes sociais e com responsabilidade denunciou crimes praticados nas redes sociais por outros influenciadores. Por isso, virou Lei Felca a partir do momento em que ele começou a denunciar. Doutor, na prática, o que significa essa nova legislação? Essa nova legislação ela atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990. Então, ela foi criada pensando por uma geração muito diferente da atual. Não existiam, basicamente,
receios que se tinham com relação à criança estavam muito atrelados à televisão, e hoje nós temos inúmeras exposições. Então, o ECA Digital, ele vem para proteger e tutelar a criança dentro dessa nova realidade de redes sociais, de jogos online. Então, traz uma obrigação de verificação de idade obrigatória. As plataformas, as redes sociais, os jogos, vão ser obrigados a confirmar a idade através de verificação facial, através de outros elementos, para indicar o que aquela criança vai poder ter acesso ou não. Também existe uma atualização muito importante, que é atrelar a conta dos adolescentes menores de 16 anos aos responsáveis, estabelecendo ferramentas para limitar o uso, vedar compra, verificar quais são os contatos que estão sendo realizados, quais conversas, o que aquela criança ou aquele adolescente está consumindo nas redes sociais. Foi intensificado também dentro da legislação a vedação de que essas crianças tenham acesso a qualquer tipo de aposta, conteúdos adultos, compras em jogos digitais, aquilo que se chama de loot boxes e afins, tudo para tentar proteger e tutelar essa criança, vedando a publicidade, trazendo transparência para que os pais possam fiscalizar e trazendo responsabilidade ativa para as plataformas, que vão ter que ativamente, ou seja, vão ter que, de forma preventiva, fazer um monitoramento do que as contas dessas crianças e adolescentes estão consumindo e vedar aquilo que não está de acordo com o espírito da lei, não está de acordo com o que aquela determinada idade pode ter acesso. Ô, doutor Leonardo, quais são as punições para as empresas, para as plataformas, caso não cumpram essa nova legislação? E corremos esse risco delas não cumprirem? As penalidades foram severas, né? A legislação estabeleceu a multa de até 10% do faturamento da empresa. Então, provavelmente todas as grandes empresas, as empresas sérias, elas vão, passar o tempo permitido pela lei, se adequar para fazer esse monitoramento, fazer esse controle. Uma multa de 10% do faturamento, se for repetida 2 ou 3 vezes no ano, representa que a empresa não tenha lucro. Então, o legislador, quando editou a lei, já o fez de forma bastante intensa, bastante severa, para evitar que tivesse qualquer receio ou qualquer tentativa das empresas de não se adequarem a essa legislação. Caso alguma empresa deixe de cumprir, além do faturamento, os órgãos responsáveis, principalmente o Ministério Público, têm ativamente o poder de apresentar ações pedindo a exclusão daquele determinado serviço do nosso país. Então, uma rede social que não se adequou pode, sim, vir a ser vedada, o acesso pode ser restrito, além das penalidades de multa e, eventualmente, penalidades criminais em caso de desobediência e afins. Ô, doutor, como é que a gente pode denunciar? Como é que funciona a denúncia para caso alguma não esteja cumprindo? Então, vão existir 2 cenários para a denúncia. O primeiro é o administrativo, direto com as plataformas. A lei obriga que elas criem canais para que os pais ou os responsáveis ou qualquer cidadão possa denunciar determinadas situações. Então, as plataformas vão ter um período curto para se adequarem e, inicialmente, qualquer denúncia pode ser realizada por lá, onde a plataforma vai receber, vai fiscalizar e vai decidir se remove ou não determinado conteúdo. Agora, casos mais graves sempre vão poder ser denunciados no Conselho Tutelar ou no Ministério Público para que atitudes severas e necessárias, como ações penais, como algo assim, possam ser efetivados. Então, os pais poderão fazer naquelas coisas menores, aqueles descumprimentos que não representem um risco tão grande administrativamente, e aquilo que for mais gritante, direto através dos órgãos públicos. Muito bem. Doutor, temos 30 segundos, rapidinho, por gentileza. Na sua opinião, se não fosse o FELCA, esse projeto estaria na gaveta ainda em Brasília? Continuaria na gaveta. É uma legislação, como eu disse, que foi um projeto de lei de 2022 que não estava tendo atenção. Se não fosse divulgações recentes,
seja do Felco ou de algumas outras plataformas. Existe a SaferNet Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, desde 2005 tenta proteger, tenta atuar. Não houvesse uma repercussão midiática disso, com certeza essa legislação continuaria caminhando a passos bem lentos dentro das nossas câmeras legislativas. Doutor Leonardo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui, enriqueceu bastante a discussão. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo Adami, advogado especialista no assunto. Então você, pai, cuide bem do site que seu filho, ou a rede social que ele está olhando lá, tá bom? Por favor. A gente vai embora e a gente agradece a sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia todos os dias aqui conosco. Maceió, Pajuçara, a praia de Pajuçara, linda, né? Na sequência você fica com a novena de São José. Oh, Maceió bonita, hein? 9h49. Depois da novena de São José, Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Um abraço, aproveite bem o seu dia, fiquem com Deus. Tchau, gente, até amanhã.